Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a última rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América, porque conhecemos os 16 times classificados para a fase de oitavas de finais. Vamos falar quais são esses 16 times, como ficou a configuração dos dois potes, né? Para o sorteio que acontece daqui a pouco, nessa sexta-feira, a partir das 13 horas. Bora falar dos resultados, dos classificados e também falar do desempenho dos times brasileiros. 3 times brasileiros no pote 1 e 3 brasileiros no pote 2. Esse sorteio das oitavas de finais promete. Galera, antes de mais nada, se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, deixa seu like, comenta os vídeos e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos do canal. Se inscreva no Mais 10. Bora falar então dos resultados dessa última rodada. Teve time brasileiro que deu a volta por cima. Teve time brasileiro que teve a pior campanha, talvez, um time brasileiro até hoje na fase de grupos da Libertadores. E teve um que decepcionou muito, que foi o RB Bragantino. Bora falar dos grupos que já estavam praticamente definidos, né? Era o caso do grupo do Flamengo. O Flamengo venceu o último jogo da fase de grupos, né? Bateu o Sport Cristal por 2-1 e terminou na liderança do grupo com 16 pontos, né? Ele já era o líder, né? Já estava em primeiro lugar do grupo, teve essa vitória, mas o jogo foi marcado pela falha do Hugo Souza, que foi bastante cobrado no final da partida. O Flamengo bateu o Sport Cristal por 2-1. Já o Talheres, que ficou em segundo no grupo do Flamengo, também venceu. Bateu a já eliminada Universidade Católica do Chile por 1-0 lá no Chile. O Talheres terminou em segundo lugar com uma bela campanha do time argentino. Flamengo e Talheres vão jogar as oitavas de finais da Libertadores pelo grupo H. Galerinha, pelo grupo G, tivemos o Colón já classificado perdendo para o Peñarol por 2-1 lá no Uruguai. O jogo foi marcado por uma confusão generalizada da torcida, não, uma briga entre torcedores lá do Peñarol. E aí o jogo teve mais de 30 minutos de acréscimo, para você ter uma noção. E o Peñarol venceu o Colón por 2-1. O Peñarol eliminado e o Colón, grande campanha do time argentino, que passa em primeiro do grupo. Já a equipe do Cerro Porteño ficou com a segunda vaga. Mesmo com a derrota para o Olímpia por 1-0 no clássico paraguaio, o Cerro se classificou. O Olímpia precisava ganhar por 2 gols de diferença. Só fez 1-0, resultado insuficiente. O Cerro até teve a chance de empatar o jogo numa penalidade, mas acabou desperdiçando. Mesmo com a derrota, o Cerro segue em frente. Então, no grupo G, Colón e Cerro Porteño estão classificados. Grupo D, o grupo do Atlético Mineiro, do Galo Forte em Vingador. O Atlético Mineiro terminou com a liderança do grupo, galera. Fez 11 pontos, foi o líder, mas terminou de uma forma um pouco amarga. O Atlético Mineiro perdeu uma sequência de 18 jogos sem derrotas na Libertadores. Era um dos maiores recordes da história da Taça Libertadores da América de série invicta, né? Era do Atlético Mineiro, que ano passado acabou sendo eliminado depois de 2 empates contra o Palmeiras nas semifinais. E aí, galera, a derrota pro Tolima, né? 2-1 pro Tolima. O Galo não fez uma das suas melhores partidas. O Tolima aproveitou as chances que teve e conseguiu uma vitória surpreendente. Vitória que classificou o Tolima para as oitavas de finais, né? Com os mesmos 11 pontos do Atlético, só que aí perderia no critério dos gols, do saldo de gols, né? E aí o Tolima passou em segundo lugar. A vitória foi importante porque se o Tolima perdesse a partida, o Independente Del Valle pegaria essa segunda vaga, né? Porque o Independente Del Valle passou o trator em cima do América. 3-0, fez 2 gols com menos de 30 minutos de jogo e fez um 3-0 no segundo tempo. E o América, o nosso querido Coelho, fica marcado por ter uma das piores campanhas na história da Libertadores, junto com alguns outros brasileiros, né? Foram apenas 2 pontos em 6 jogos. A campanha do América foi muito fraca. O América que fez história na fase preliminar, né, tirando o Guarani, o Barcelona do Equador, mas infelizmente o América não foi bem na fase de grupos. Galerinha, grupo A, o grupo do Palmeiras. O Palmeiras fechou com 100% de aproveitamento, foi o melhor time da Libertadores, né, com 6 vitórias, praticamente todos os jogos com goleada, só foi um que foi 1-0, que foi contra o Emelec na rodada passada. Bateu a equipe do Táchira por 4-1, destaque para o Gustavo Scarpa, que fez 3 gols na partida. E o Emelec ficou com a outra vaga, né? O Emelec tinha que torcer para o Independente Táchira perder a partida. E o Emelec fez sua parte, meteu 7-0 no Independente Petroleiro, que com certeza é a pior equipe dessa Libertadores disparado.
Palmeiras classificado com 18 pontos, melhor campanha, e o Emelec em segundo com 8. Grupo F, o grupo da grande campanha do Fortaleza. Que classificação histórica do Leão do PC. Que classificação, meus amigos. O River Plate passou o trator em cima da equipe do Alianza Lima, 8-1. Destaque para o jogador que marcou 6 gols, hein? 6 gols no confronto, Álvares, que foi pro Manchester City, né? Provavelmente ele não vai ficar para poder disputar a fase de mata-matas com o River, mas ele foi uma despedida com chave de ouro, né? 6 gols, um recorde. 8-1 River e o Fortaleza, meus amigos. O Fortaleza meteu 4-3 para cima do Colo-Colo no Chile e está classificado para as oitavas de finais. Galera, só para lembrar, o Fortaleza começou a Libertadores com 2 derrotas. Perdeu em casa para esse mesmo Colo-Colo e perdeu para o River. Depois deu uma volta por cima incrível, cara, com 2 vitórias fora de casa. E olha, cara, abriu 2-0, tomou um gol, o Colo-Colo teve um jogador expulso. O Fortaleza abriu 4-1, uma grande atuação do Pikachu e do Moisés, jogaram bola demais. Depois acabou tendo uma pressãozinha, né? O Colo-Colo ainda fez 2 gols, mas é histórica a classificação do Fortaleza. Fortaleza na oitava de finais da Libertadores no grupo 2. Galera, grupo E, o grupo do Corinthians. O Corinthians, meus amigos, só empatou com as reservas do Alves Redes por 1-1. O time lá do Absorvente, né? Que o pessoal brinca bastante. Corinthians na frente com o gol do Adson, todo mundo achou que seria uma goleada, né? O Corinthians jogava bem. Tomou um empate depois de uma bobeira do Robson Bambu, que deu de graça a bola pro jogador, saiu pro lado errado com a bola e acabou sofrendo um gol de empate. E o Corinthians viu a chance de terminar em primeiro e ir pro saco, né? O Boca bateu o Deportivo Cali por 1-0. Muita festa dos torcedores do Boca Juniors na Bombonera. O Boca passa em primeiro com 10 pontos e o Corinthians em segundo com 9. Corinthians muito mal das pernas nesse jogo contra o Alves Redes. Passa em segundo, vai ter uma vida mais complicada pela frente, né? A situação do Corinthians um pouquinho delicada. Grupo B, deu óbvio, Atlético Paranaense e Libertad estão classificados, né? O Atlético Paranaense bateu o Caracas por 5-1, destaque para 2 gols do Pablo meteu 2 bolas na rede, e o Libertad bateu a equipe do The Strongest por 4-1. O Libertad, galera, de 1 gol ficou na frente do Atlético Paranaense. Aquela goleada pro The Strongest quebrou a perna do Atlético Paranaense. Devido a esse resultado, o Atlético passa em segundo com 10 pontos e o Libertad passa em primeiro com 10 pontos. Se o Libertad tivesse ganhado de 3-1, o Atlético teria caído em primeiro. Se o Atlético tivesse ganhado de 6-1, o Atlético teria ganhado em primeiro. Pra você ter uma noção, que foi por causa de um golzinho só que o Atlético Paranaense acabou passando em segundo. Mas ainda bem que o Furacão classificou no comando do Filipão. Galera, fechando o grupo C, tivemos o classificado os Estudiantes da Argentina e o Vélez Sarsfield, cara. O Vélez Sarsfield também teve uma reação muito boa. Há 2 rodadas atrás, o Vélez Sarsfield era o último time no grupo C da Libertadores. O último. E conseguiu essa classificação em segundo com 8 pontos. Meteu um 4-0 sobre o próprio Estudiantes, que ainda não tinha perdido na Libertadores da América. 4-0. E o Vélez Sarsfield segue. Cara, de decepcionante a campanha do RB Bragantino, né? O RB Bragantino estreou com uma vitória contra o Nacional, empatou contra o Vélez fora e acabou eliminado, cara. E nem pra Sul-Americano o RB Bragantino vai. Pra você ver como o RB Bragantino vive uma fase muito ruim mesmo. O RB Bragantino aí acabando sendo eliminado da Libertadores e nem pra Sul-Americana vai, com a derrota de 3-0 pro Nacional no Uruguai. Campanha bem abaixo do que todo mundo esperava do investimento que o RB Bragantino faz, né? A campanha foi muito aquém, né? Ficar em último, nem Sul-Americana a pegar, foi um pouco vergonhoso. Como ficaram os potes para o sorteio? O sorteio acontece a partir das 13 horas, horário de Brasília, né? O sorteio lá no Paraguai, o sorteio. Pote 1 vai ter o Flamengo, o Colón, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, o Libertad e o Estudiantes, no pote 1, né? Os melhores times da primeira fase. Não na ordem, viu, galera? Eu peguei aqui mais pelos resultados que eu tinha passado. No pote 2 teremos o Talleres, o Cerro Porteño, a equipe do Tolima, o Emelec, o Fortaleza, o Corinthians, o Atlético Paranaense e a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. Então, no pote 1, os Palmeiras, Atlético e Flamengo. No pote 2, Corinthians, Fortaleza e Atlético Paranaense. De olho no sorteio, mais tarde tem vídeo falando dos confrontos. Um abraço, mais 10 Futebol Clube, se inscreva no canal. Valeu, Libertadores da América aqui. Abraço.